E vocês dois vão ficar contra a parede aqui, que nós vamos explorar bastante aqui. Eu sei bem como O que funciona. vocês estão fazendo na bolsa, o que tá barato, o que não tá barato, que é isso que o pessoal quer saber. Vambora. Então, Carol, vamos começar. Vocês dois... Gente, eu queria entender o seguinte. Vocês dois são sócios. Sim. Cê- 3 Eu, a sócios Lu e o fundadores. Fábio. Fábio Baroni, né? Isso. Como é que Próxima vez a gente você- traz ele. E como é que vocês criaram o Ações Garantem Futuro? De onde veio essa ideia? Olha, acho que quem criou, antes de mais nada, foi o próprio Barsi, né, Lu? Se a gente Exatamente. puder dizer. Porque o Barsi, ele fez um estudo lá na década de 70, chamado Ações Garantem o Futuro, que a gente acabou se apropriando do nome depois, e ele provou por A mais B que qualquer cidadão que quisesse se aposentar através da Bolsa de Valores tinha essa possibilidade. Bastava ele seguir uma estratégia, respeitar algumas regras e não se desviar desse objetivo ao longo do tempo, né? E começou a praticar isso e conseguiu se aposentar. Faz isso há mais de 50 anos, né, Lu? E eu acabei conhecendo o Barsi depois de já ter quebrado a cara como investidor em alguns anos. Fui apresentado para a Lu também, um prazer enorme. E a gente falou, poxa, por que a gente não tenta trazer essa metodologia criada por ele lá atrás, adaptada para os dias de hoje, para a realidade do mercado, Sim. para... Enfim, é um mundo muito diferente, Num né? formato digital também, né? Porque assim, querendo ou não, você tinha algumas coisas jogadas na mídia, né? Então, reportagem aqui, notícia lá. E a gente sabe que muitas vezes, né, a representação do que tá escrito não é realmente o que a pessoa falou. Então, a gente, poxa, vamos pegar todos esses ensinamentos de 50 anos, criar uma metodologia em cima disso, né? Um passo a passo, enfim, para que as pessoas consigam replicar a mesma estratégia que o Barsi usa há mais de 50 anos nas suas próprias carteiras, né? E acabou dando muito certo. E, na verdade, a empresa, como negócio, nasceu por acidente, né? Nasceu do propósito realmente de levar esse legado adiante. E aí o negócio começou a ganhar atração e estamos aí, né? Até hoje. E o Barsi, ele tem o costume, né, de falar que ele investe em empresas que geram bastante dividendos, né? Sim. O Barsi hoje tem bilhões na Bolsa de Valores e vive de renda tranquilamente. Agora, lá de trás, da década de 70, que ele criou esse projeto, para hoje, quais modificações, o que vocês viram que tinha que renovar na estratégia do Barsi, ou segue a mesma estratégia lá da década de 70 para cá? Ou vocês fizeram algumas modificações? Não, olha, filosoficamente é a mesma coisa. Basicamente, o jeito Barsi de investir, você fala em uma frase. É comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. Não é à toa que tem empresas lá da carteira dele desde a década de 70, década de 80, então como Klabin, Banco do Brasil, são empresas sólidas, cujos fundamentos não mudaram desde então, né? O que muda são os preços que na renda variável vai variar, A própria inevitavelmente. CESP, né? Que A foi própria objeto do CESP. estudo. É verdade. Até hoje ele investe na CESP. É verdade, é verdade. A CESP foi onde tudo começou, né? Foi a grande primeira meta dele de 100 mil ações. Foi quando ele começou a fazer esse projeto previdenciário e se aposentou, né? Poderia se aposentar caso quisesse. Em 8 anos ele conseguiu atingir já uma renda mensal que conseguisse pagar todos os custos dele, né? Então, um projeto bem legal e, assim, incrível para boa parte dos brasileiros, né? Assim, é possível chegar lá, e mesmo você não sendo um milionário, sendo rico, com muito pouco, poupando muito pouco por mês, dá para você ter uma renda digna. O que eu queria saber é o seguinte. A gente fala muito, porque assim, antes era muito difícil a gente falar de investimentos no exterior. Uhum. E ainda as pessoas têm essa crença de que é muito difícil, você tem que ter muito dinheiro, e a gente sabe que mudou a realidade para os brasileiros. Vocês investem, o que vocês acham de investimento no exterior? Investem ou pensam que é uma boa para o brasileiro isso? Eu vejo as pessoas abordando investimento no exterior por 2 motivos. E, às vezes, eles acabam até sendo um pouco conflitantes. Um dos motivos é para se proteger contra o Brasil. O cara tá com medo do que vai virar. Aquela história, Brasil vai virar Venezuela. Então, eu vou investir lá fora. E tem outras pessoas que simplesmente querem estar expostas ao dólar, né? Então, eu acho que o primeiro motivo, se você não acredita no Brasil, você não tem que tirar um pedaço do seu patrimônio da Bolsa Brasileira e pôr lá fora. Você tem que tirar tudo, né? Porque vai dar problema. Nós acreditamos no Brasil, a gente acredita nas empresas brasileiras. Aliás, na Bolsa, a gente tem excelentes empresas a nível global, não é só no Brasil. Mas essa exposição ao dólar
você também pode buscar via empresas no Brasil. Uma exportadora como uma Suzano, uma Vale, até mesmo uma Taesa, que sofre uma grande influência do verdade. IGPM, que por sua vez também influenciado pelo dólar, também está exposta a câmbio. Então, nós acabamos deixando tudo aqui e conseguimos ter essa exposição ao dólar ao mesmo tempo, mas a gente acredita muito no Brasil. Exatamente. Assim, a gente não tem nada contra quem quer, quem deseja investir no exterior. Eu acho que é uma busca válida. A minha única preocupação, o único adendo que eu faria a você que quer investir no exterior é: será que você está preparado para isso, para adicionar? Porque você adiciona uma complexidade na sua carteira. Então, a gente viu um movimento muito forte, né, nos últimos 6 meses do ano passado, do pessoal dolarizando os seus investimentos com o dólar a 6, né? A R$ 6. E aí não faz o mesmo, agora tá morrendo de medo de fazer com o dólar a 5 e pouco, né? Então, se você tem que seguir o mesmo raciocínio, tem que seguir essa mesma lógica, né? Então, muita gente ficou preocupada com a desvalorização dos ativos lá fora e ainda da apreciação cambial que a gente assistiu aqui, né? Então, quer dizer, então, se você for fazer isso, faça com um pouquinho por vez, o preço médio, vamos dizer assim, Pois é. né? Não tudo de uma vez, tentar acertar o timing, porque aí vai ser doloroso. É só tomaria cuidado. Acho que é um movimento válido, sim, caso você queira ter renda lá fora. Mas existem outros subterfúgios para você se expor ao dólar sem ter necessariamente correr o risco cambial, assim, se expor na moeda. Isso É que muito ela falou. importante. Eu acho muito importante que vocês, investidores, tenham uma estratégia definida, pessoal. Exato. Vocês não podem atuar no mercado financeiro sem ter um plano. Então é isso que a gente fala aqui. Nós utilizamos, por exemplo, Luiz, a questão do rebalanceamento de carteira, né? Uhum. Então eu defino lá, eu quero ter 20% de ações nos Estados Unidos. Se esse percentual cair quando eu atualizar minha planilha, ou enfim, o aplicativo, cada um faz o rebalanceamento do jeito que acha melhor, aí sim você pode comprar aquelas ações nos Estados Unidos, né? Mas você precisa ter um plano tático, digamos assim, né? Senão você vai sair comprando sem um direcionamento, sem um mapa. Você sai comprando que nem um louco, seguindo o que os outros estão falando. Fica a dica aí que a Luísa deu e que a gente reforça aqui. Eu até E ia antes de mais falar- nada, Carol, sabe o que eu queria pedir? Pra você já deixar o seu curtir aqui no vídeo, que é muito importante pra nós. Dá o like. Deixa o like aqui pra gente. E vai lá, Carol, te interrompi, manda lá. Não tem problema, amor. Dá o seu like e a gente vai continuar aqui. O que eu acho importante também, e que eu converso muito com os investidores, é o seguinte: cuidado com a diferença de diversificar e pulverizar. Uhum. E isso acontece muito, Felipe, porque o pessoal pergunta assim: mas quantas ações você acha bom ter na carteira um iniciante? Mas quantas ações no exterior você acha importante? E o que eu falo? Cuidado para não pulverizar. Porque foi o que a Luísa falou. Às vezes a pessoa vai lá, ela quer ter 20 ações, né, de empresas, mas de repente ela não sabe estudar uma ou outra, e às vezes ela nem sabe o que a empresa faz. Então, investidores, cuidado, porque mais vale a gente ter ali, de repente, 5, 6 e saber o que tem, Uhum. do que a gente ter 20 e não saber. E é isso que acontece muito, que eu vejo com os iniciantes. Vai comprando ali, aqui, né, André? E aí, de Com repente, se certeza. perde. Muito bem colocado, Carol. E aí já quero entrar num assunto de uma empresa que é uma das queridas da Bolsa, Felipe e Luiz, e perguntar pra vocês, Itaúsa repercutiu muito uma notícia de que o Barsi, a família Barsi, enfim, vendeu todas as ações de Itaúsa, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Porque tem gente que ficou desesperada. Meu Deus, o Barsi vendeu, vou vender atrás. Cuidado, gente, não façam isso. O Barsi vendeu porque ele tem a ideologia dele. Você Exato. precisa saber o que você tá fazendo. Mas quero saber de vocês o porquê aconteceu isso. Olha, eu acho que não tem muito segredo. É basicamente por ele se manter sempre muito fiel à estratégia que ele usa há mais de 50 anos, né? Então, quando uma ação, por alguns trimestres consecutivos, começa a mostrar que, olha, estamos mudando de estratégia, e foi o caso da Itaúsa, né? Sinalizou que, ó, de repente, a minha intenção não é, neste momento, distribuir o montante de dividendos que eu costumava distribuir. Eu quero pegar esse dinheiro e quero reinvestir, né? Me tornar, de fato, uma holding que invista em outros, que tenha outros investimentos sobre o portfólio, porque você tem, querendo ou não, uma influência muito grande dos resultados de Itaú dentro da Itaúsa. Então, é um movimento de diversificação dos próprios investimentos que a holding tem no seu portfólio, né? Dado essa sinalização, ele falou, bom, então, para mim não faz mais sentido ter essas ações na minha carteira, que as pessoas acabam pegando amor ao papel, né? E acabam se esquecendo. Vira fã, né? Exato, vira fã. verdade. O que é normal. Imagina, a gente é super fã de Klabin, super fã de Banco do Brasil, mas assim, se essas empresas nos derem o sinal de que elas estão fugindo dos motivos pelo qual nós compramos, pelo qual elas estão na nossa carteira, a gente vai vender. Não existe esse apego emocional, né? O apego, ele sempre tem que ser a estratégia.
Isso aconteceu com as ações da Itaúsa, aconteceu com as próprias ações do Itaú. E aí o pessoal já começa a fantasiar. Não, porque o Barsi, igual o Buffett, tá vendendo tudo que ele tem de banco na Tá vendendo carteira. Imagina, maior investidor pessoa física do Banco do Brasil, um dos maiores investidores pessoa física do Banco Santander. Então, assim, não faz sentido algumas narrativas que as pessoas acabam criando, muito influenciadas por rede social, grupo de WhatsApp, e não param para pensar. Segundo, eram posições muito pequenas. Assim, 100 mil, 200 mil ações. Eu até falei, poxa, você não quer fazer uma doação, né? Eu aceito também. Vamos dividir por Tamo quatro. junto. Essa micharia aí, né? Não tem problema. Não tem problema. Mas ele optou por vender, enfim. Eram posições que, se dobrassem de valor, não fariam cócegas dentro da carteira dele, que é um portfólio muito grande, que ultrapassa 4 bi. Então, assim, 200 mil ações era uma posição que não estava fazendo sentido frente à assimetria que a gente não estava enxergando nesses dois papéis especialmente. Até BB Seguridade, na época que eu vim aqui, inclusive, da primeira vez, eu tava comprando BB Seguridade assim, né? Jogando o balde, puxando o rodo. Você falou, 47% da minha carteira. E ele Porque vendeu. a memória é boa. E ele tava vendendo naquele momento, né? Então você vê, a gente segue a mesma estratégia, É verdade. porém acaba tomando decisões diferentes. Temos empresas diferentes na carteira e tá tudo bem. E todo mundo tá com uma rentabilidade positiva. Eu acho que tem duas coisas aqui que também são importantes a gente trazer. A primeira é que você vê a galera querendo copiar o Barsi. O Barsi tá comprando, vamos comprar. O Barsi tá vendendo, vamos vender. E o momento dele como investidor é completamente diferente. Ele já tá com uma carteira previdenciária construída há décadas e ele pode muitas vezes se dar o luxo de alguns movimentos que o Barsi também erra, né? Vamos falar a Claro, verdade. claro. Então Todo mundo, né? Timing, Tem- é difícil ele acertar pode- timing. Ele pode se dar o luxo de fazer um devido movimento ali que, assim, ele não acerte num primeiro momento, ou ele fique parado naquela posição durante muito tempo até dar certo. Coisa que, às vezes, uma pessoa que está num processo de formação de carteira não deveria estar Não fazendo. suporta. Esse gira-gira, né? Esse Gira pra lá, gira-gira, compra aqui. ou copiar. Eu acho que copiar é... Você tem que saber muito claro na sua cabeça o porquê que você está tomando cada decisão. E eu acho que tem um segundo ponto interessante nessa questão da Itaúsa, que é a questão do custo de oportunidade. Que acho que pouco a gente ouve falar disso na Bolsa, mas se muitas vezes você está saindo da sua posição de uma determinada ação, não é porque aquela ação é uma ação ruim, é porque você encontrou naquele mesmo momento uma outra ação que pode te dar um retorno melhor do que você ficar parado naquela posição. Então, eu acho que Itaúsa é um pouco disso também. Sabe, o Barsi não gosta mais de Itaúsa. Não, ele gosta de Itaúsa. Mudou o perfil, né? Mas, assim, às vezes tem oportunidades de investimento mais interessantes Assimetrias maiores. naquele Pro momento. Barça, eu acho que é a questão de focar em dividendos. A Itaúsa sempre foi boa pagadora de dividendos, Sim. mas vem mudando o foco dela, né, Felipe? A Itaúsa, o quê? Pelo que eu entendo, vocês podem me corrigir, a Itaúsa ela vem querendo ser menos dependente de Itaú. Exato. Então ela está comprando novas empresas, novas participações, e ao invés de distribuir dividendos, ela está fazendo novas aquisições. E com isso ela vem pagando menos dividendos, saiu do planejamento do Barsi, pronto, beleza, ele viu outras oportunidades que estão num preço ok, pagando bons dividendos. Creio que é isso, né?